Oi, gente! Esse aqui é o desenho base que vocês estão recebendo aí. Esse desenho serve para você fazer qualquer posição que você quiser. Ele vem com todas as medidas que eu uso para o meu estilo caricático. E acompanhando essas medidas, você vai, desenha na posição que você quiser, usa uma foto na posição e só acompanha as medidas, tá? Então, é a base para qualquer um. Aqui, esse desenho que vocês receberam já está na posição da nossa escultura, que é a posição do Dirty Dance. Eu vou começar fazendo o corpinho dele. O corpinho dele, ele tem que ter uma curvatura para trás aqui nessa posição, e essa perninha está servindo de apoio para ele. Você fazendo isso, você dá o movimento certo da peça. Então, tendo o desenho de base, a gente vai seguir o desenho e vamos fazer a estrutura inteirinha em papel laminado. Então, vamos lá para a primeira fase. Eu vou começar com o corpinho dele. A gente corta um pedacinho de papel laminado. Amassa. Olha, eu gosto sempre de amassar sem dobrar muito, amassar o máximo gordinho assim, olha. E não apertar muito, porque aí me dá a mobilidade para depois modelar a peça. Então, primeiro eu faço fofo, tá vendo? Eu ainda tenho aqui capacidade de apertar muito, mas eu deixo assim. Aí eu venho aqui no corpinho e boto na posição que eu quero. Eu tô fazendo essa parte aqui agora, a curvaturinha do corpo, olha aqui, ó. Curvei. Curvei o corpinho, eu vou apertar. Eu começo apertando sempre aqui pelas costinhas, que é a parte que faz a curvinha. E aí eu aperto firme. Tá vendo? Apertei. O ombrinho é legal deixar fino também, porque depois, se não deixar fino, aparece na massa. Então, eu aperto aqui também, fiz a curvatura e vim aqui na perninha. Quando eu chego na perninha, eu corto até mais ou menos a altura da calça. Eu não faço ela inteira, não. Cortei. Cortei aqui, tá grande, posso cortar mais um pouquinho. Mas também eu continuo cortando, eu vou sempre colocando no desenho e medindo e cortando, então a gente pode errar, não tem problema. Aliás, com biscuit a gente pode sempre errar, que não tem problema. Tá mais ou menos na medida, eu vou agora abrir as perninhas dele. Aqui. Eu corto mesmo. Cortei, vamos ver se tá mais ou menos na altura certa de onde abre. Tá mais ou menos. Se você ficar em dúvida, você pode usar o primeiro desenho de base, que eles não estão na posição, então fica mais fácil de você avaliar a abertura, tá vendo, ó? Aqui. Fica bem mais fácil. E aí eu vou apertar as perninhas. Vou apertar o papel laminado depois da perninha tá cortada. Apertei de um lado, apertei de outro. E agora é a posição. O corpinho tá todo apertado, tá todo fininho, todo firme. Depois que a gente aperta, ele fica firme. Agora, eu vou colocar o boneco na posição. Então, a perna de cá. Essa posição aqui eu peguei na internet. Eu olhei, eu desenhei me baseando na foto do Patrick Swayze com uma menina, que eu não sei o nome, esqueci o nome dela. E aí, com o desenho pronto, a gente posiciona a perninha. Essa posição aqui, gente, eu ainda vou mexer muito nela, porque quando a gente coloca a massa e tudo, eu abro a perna, eu mexo e volto, mas é só para vocês terem uma ideia. Tendo a posiçãozinha, aí tem que olhar de frente também, porque às vezes de lado tá bom, mas você olha de frente, as pernas estão todas tortas, as pernas estão cruzadas e tá tudo horrível. Então, tem que olhar de frente, tem que olhar de lado, que a nossa peça é 3D, então você tem que estar sempre prestando atenção em todas as posições, em todos os ângulos. Então tá aqui, ó. Tô com a minha base em papel laminado. Ó, viu? A perninha tava muito juntinha. Um homem tá segurando a mulher assim, ele precisa abrir um pouco a perna, né? Senão ele cai. Imagina ele segurar a mulher com as pernas juntas. Ele vai tombar com certeza. Então tá aí. A perna dele tá um pouquinho mais longa, tá vendo?
Ó, tá passando aqui um pouquinho, depois eu posso cortar, eu não vou cortar agora não. Eu vou cortar depois. Então, depois que eu faço essa fase do corpinho no papel laminado, eu faço o pezinho dele. Esse aqui vai estar de sapato, porque ele tá na posição Dirty Dance, mas ele tá com roupinha, mais ou menos uma roupinha de noivo. Não tá exatamente não, porque ele tá sem a jaquetinha. Então, eu pego primeiro mais ou menos a quantidade de massa que eu vou usar para o pezinho, para o sapatinho dele. Esse aqui, eu não faço nada com balança, gente, eu vou tudo no olhômetro. Então eu faço uma bolinha, faço uma bolinha, medir ali mais ou menos o pezinho, e aí eu pego e já faço a outra bolinha do outro pé. Porque se eu modelar o sapato antes de separar a massa, eles sempre saem de tamanhos diferentes. Então faço a bolinha mais ou menos, isso aqui tá um pouquinho maior, tiro um pouco, mais ou menos do mesmo tamanho. Mais ou menos, viu, gente? Eu não trabalho com exatidão e perfeição. Então tá aqui, ó, mais ou menos a bolinha do mesmo tamanho. Enquanto eu vou modelar o primeiro sapatinho, eu pego a outra bolinha e coloco num saquinho plástico para esperar sem ressecar. E vou modelar o sapatinho. Nem sei se eu preciso explicar isso, porque a maioria de vocês já sabem fazer um sapatinho, né? Mas vamos lá, vou explicar. Eu faço uma bolinha. Olha, a tinta que eu uso aqui é a tinta de tecido, mas ela não é boa. Só que aqui eu não encontro os produtos certos para trabalhar. Essa tinta faz a massa rachar muito, me dá um trabalho em dobro. Mas vocês com certeza aí tem uma tinta muito melhor que a minha aqui. Então eu modelo mais ou menos a tal da coxinha alongada, mas eu só faço igual dos dois lados. Aperto mais esse pedacinho aqui. Aperto assim também, nessa direção de lado, para o sapato dar aquela caidinha. Né? Então fico com essa estrutura mais ou menos assim. Sempre volto a dar uma medidinha ali no pé, que também é mais ou menos, eu não mantenho as proporções exatas, em cada escultura sai um pouquinho diferente, e eu acho que isso é que é a arte, isso é que é legal. Aí eu pego uma ferramenta que seja assim circular, mais ou menos, eu não gosto da bola não, eu gosto mais dessa daqui. Então eu vou fazer o pé de cá, o lado de cá eu vou entrar. E marco aqui a entradinha do pé. Eu vou até embaixo, aqui, pra já marcar a solinha aqui do sapato também. Já marco tudo, ó. Aqui tem que ficar retinho. Marco aqui, marco aqui. Pronto. Marquei a solinha, eu vou com esse outro lado, eu dou uma umedecida para marcar de leve, uma umedecida na peça. Aqui ficou pouco. Pronto, é mais ou menos isso aqui. E aí com essa parte da esteca, eu venho aqui, ó, venho na curva e marco até aqui. Marco aqui quadradinho, que eu gosto daquela ponta quadradinha. Mas isso também é muito pessoal. Eu vou marcando aqui. O saltinho eu deixo mais longuinho aqui, ó, essa beiradinha aqui. Se ficar muito arredondado, eu dou uma apertada para ficar retinho. Essa solinha não vai aparecer, então eu não vou nem marcar, porque ele tá pisando, não tá aparecendo nada. Mas quando, aliás, eu vou marcar para mostrar para vocês, quando o pezinho tá assim deitado e aparece a solinha, eu faço as marcações aqui, venho até aqui mais ou menos, e aqui eu marco o saltinho e marco aqui. Essa parte aqui eu venho aqui com o estilete, corto, tiro e tiro mesmo esse pedaço inteiro. Ó. Tiro assim. Depois eu venho com a estequinha e dou uma alisadinha nela. Geralmente eu passo também um cotonete molhado para alisar essa parte aqui. E aí eu fico com o sapatinho assim. Ele não precisa ser perfeito, porque a caricatura
não é perfeita, esse aqui não é a peça realista. Então é mais ou menos isso aqui, o primeiro sapatinho. Agora eu vou ter que parar, deixar esse sapatinho secar completamente. Claro que eu vou fazer o outro, usando a mesma coisa, pegando aquela bolinha e fazer o outro sapatinho. Eu vou mostrar o segundo sapatinho. Olha aqui a posição do pezinho. Vocês estão vendo que ele não tá retinho como esse aqui, tá vendo? Esse aqui eu até gosto de dar uma, depois que ele já tá quase seco, dar umas apertadinhas para ele manter retinho. E aí o boneco consegue ficar de pé. Esse aqui muito dificilmente vai ficar de pé, mas pelo menos na hora que você colar ele na base, ele tá reto. Se não ficar reto, também não tem problema. A gente lixa, a gente corta com o estilete e deixa reto para poder facilitar a colagem. Então esse aqui, olha, tá vendo? A gente tem que sempre estar com esse sapatinho do lado para poder medir. Ele ainda tá molhado, eu acabei de fazer. Eu não gosto de deixar secar só um, porque a gente sabe que seca e diminui. Então, para você ter a medida certinha, ou mais ou menos certinha, né, para um ponto que o olho humano não consiga perceber a diferença, é legal que ainda esteja molhado. Então tá aqui, ó, mais ou menos o tamanho certo. Claro que não precisa ser perfeito, principalmente porque esse aqui vai estar em outra posição. Então eu vou dobrar já na outra posição, ó. Esse aqui vai ser assim. Ele tá levemente para cima. Então eu aperto aqui. O que eu vou fazer no sapatinho? Quando a gente vira o pé assim, o sapato ele dá uma dobrinha aqui. Então a gente pode dobrar o sapatinho e marca. E pode marcar, principalmente no caricático. Não tem problema ficar muito marcado, porque é para ficar mesmo. Na minha peça é para ficar mesmo. Então fiz aqui, olha lá, ó, marquei aqui. Ele tá pisando, então eu achato aqui, porque eu quero essa parte do pé retinha. Achatei, ó, tá vendo? Achatadinho aqui. E é a parte que ele vai pisar. E essa parte daqui tem que sumir, porque é o salto. Então você pode cortar ou usar o boleador e fazer curvinha. Eu gosto de cortar, porque senão eu me atrapalho. Eu gosto sempre de cortar. E aí depois é que eu uso aqui para fazer a curvinha, o boleador. Ó, fiz aqui a curvinha. E quando eu faço a curvinha da virada, o saltinho automaticamente aparece aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu. E como é o pé de cá, gente, não pode esquecer. Deixa eu dar uma umedecida aqui, que minha massa resseca muito fácil. Não pode esquecer de fazer a boleada para dentro aqui também, olha, dando esse formato da entrada do pezinho, mesmo com o sapato, tá? E sempre mantendo retinho aqui, ó. Dei a boleada do sapatinho aqui. Salto. E aí esse salto aqui, ele já vai aparecer. Ele não vai aparecer muito, mas ele pode aparecer. Então eu vou fazer a marcação. Essa marcação eu faço de qualquer maneira, como eu fiz no outro. Marquei aqui. Agora aqui, como eu fiz no outro, desse lado, ela vem por aqui, faz o salto. E aqui é que é na boleada de dentro, eu vou lá dentro também, ó, por dentro, para fazer aquela solinha que aqui dentro marca a entrada do pé. Essa aqui eu nem vou tirar, porque assim, de lado já tá mais baixa porque eu boleei. Então, só fazer a marcação da sola, eu faço só assim mesmo, do sapatinho. E aqui, essa aqui que não vai aparecer, mas eu vou fazer para vocês poderem, qualquer coisa, fazer em outra posição, já sabe que eu marco. Tá aqui. Botei aqui, conferi no desenho se tá na posição que eu quero. Ele tá um pouco menos virado, dou mais uma viradinha, tá aí. Então eu tô com um sapatinho aqui, que vai ser assim, e o outro aqui. Então sempre usando o desenho.
Tá pronto, esse é o vídeo 2, agora eu vou esperar secar o sapatinho completamente. Depois de seco, eu volto para a quarta parte do vídeo. Então, tem aqui o corpinho e os pezinhos que estão quase secos. Enquanto a gente espera o pezinho secar, a gente já pode ir fazendo as partes da batata da perna, fazendo os enxertos no papel laminado antes de vestir o bonequinho. Então eu pego a massa crua, essa aqui na verdade nem tá crua, essa aqui é uma que eu tingi errado. Minha mão tava suja e aí eu borroquei tudo, então eu tô pegando ela mesmo. Geralmente eu pego assim, eu pego os restos, massa que tá endurecendo, para fazer os enxertos. Assim eu não tenho perda de massa. Então, eu sempre coloco o enxerto da caricatura, porque eu gosto dessa batatinha assim bonitinha, a batata da perna gorduchinha. Então eu coloco um enxertinho aqui, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, o corpinho. Essa parte é importante fazer certinho, para não perder, para não ficar com aquela perna muito comprida, com a batata muito embaixo ou muito em cima. Então tá vendo a proporção aqui? A batata começa aqui, aqui, então é aqui que eu vou colocar a massinha na parte de trás, ó, bem na batatinha. Com o tempo, a gente pega a prática e mal precisa olhar para esse papel. Mas eu tô fazendo aqui bem devagarinho, para vocês começarem a fazer assim, dessa forma, até que aprendam a fazer as proporções direto, sem nem olhar. Claro, já tem um monte de gente até que sabe, né? Mas para quem não sabe, vai pegar com o tempo. E ali a outra batatinha. Esse aqui eu quero fazer bem batatudo, porque ele é dançarino, né? Então eu quero fazer ele bem batatudo. Se não for tão batatudo, você faz a batatinha menor, para quem quiser fazer um outro estilo. Mas sempre tem que colocar uma batatinha aqui, até porque vai marcar aonde a perna estaria dobrando, que é bem nessa parte da batata. Lembra aqui que a perna está mais comprida do que deveria, então a batata não pode chegar lá embaixo. Tem que vir mais ou menos aqui, ó. Vamos tirar. Aí temos uma aqui. E a outra aqui já está tirada. Vamos ver? Comparou lá no desenho. As duas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Então, lembrando que a massa do biscuit vai secar e vai ficar menor. Então, essa batata não vai ficar tão grande. Certo? Fez a batata? Para quem tem dificuldade em manusear a peça quando está molhada, pode deixar secar e depois fazer o outro, continuar fazendo os enxertos. Eu vou fazer logo aqui. Às vezes eu estrago o que eu já fiz, mas eu sou meio ansiosa. Então eu vou fazer a bundinha. Também eu sempre faço uma bundinha bonitinha aqui, para não fazer aqueles homens com aquelas bundas chatadas. Então a bundinha aqui, uma bundinha aqui. Coisinha pouca, tá, gente? Não precisa fazer uma senhora bunda, não. Pode fazer só um bumbumzinho fofo, pequenino, porque é um homem. Né? Então tá aqui, tá vendo que quando a gente manuseia, vai perdendo a posição. Sempre coloca de novo no papel e mantém a posição. Na verdade, a posição final da perna vai ser só na fase final de colocar a calça. Então tá aí, essa é a parte que eu faço com a massa crua, é mais a bunda e a coxinha. Como a perna dele tá esticada, eu não vou marcar o joelho. Essa aqui, olha, ela não chega a estar dobrada, ela está esticada para trás, então também não vou marcar joelho. Se a perninha tivesse dobradinha, em outra posição no caso, eu colocaria uma bolinha aqui no joelhinho, na parte que vira, para não ficar aquele joelho curvo. Mas esse aqui não tá, ele tá com a perna esticadinha, então não vou colocar, tá? Então, já tá seco aqui, a batata da perna já tá quase seca. Eu nunca espero secar completamente nada, porque eu não tenho paciência. Mas eu deveria ter. Isso é um erro meu, não copiem.
esperem, se vocês puderem. Eu tenho neném pequeno, tenho que aproveitar na hora que o neném não tá aprontando. Então, é agora. Então vamos lá, gente. Fiz os enxertos gordinhos, colocando o boneco com algum shape, algum formato no corpo, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu não gosto de deixar a peça em papel laminado para forrar só com a roupinha. Porque já fiz isso, já fiz sim. O que acontece? O papel laminado ele não é lisinho. Então, às vezes, a calça fica com essas marcações do papel, quando a gente faz a massa muito fininha. Então, hoje em dia, eu cubro a perna inteira, bem com a massa fininha. Eu vou cobrindo assim, olha, sem fazer enxerto de nada. Só cobrindo, para que não apareça o papel laminado, a marcação do papel laminado quando eu for vestir o boneco. Por isso que eu gosto de esperar dar uma secada nos enxertos, porque senão na hora que você aperta para colocar isso aqui, você acaba apertando e errando, apertando no lugar errado, né? E aí não dá certo. Deixa eu pegar aqui a ferramenta que eu gosto, a estequinha. Na verdade não é essa, mas eu não sei onde tá que eu gosto, que eu sou muito bagunceira, meu ateliê é uma bagunça. Ainda bem que eu tô mostrando só um pedacinho dele, mas aposto que o de vocês também é. Bom, tá aqui. Enxertei aqui. Você pode pegar um... Vou usar essa mesmo que eu não tô achando a outra. Só pra dar uma juntada aqui. Nada que precise ficar aquela coisa lisa não, porque vai entrar calça por cima disso. É só pra tirar a imperfeição do papel laminado. Tá vendo aqui, olha, que eu enxertei aqui e fica aparecendo papel laminado? Se fosse direto a calça, é isso que acontece. Aparecem essas pontinhas, ou então você tem que botar mais massa e forrar. Que é ruim, né? Porque na hora que a gente põe a calça, o ideal é colocar uma vez só para ficar lisinha, sem ter que enxertar e fazer coisa e tal. Eu acabo sempre enxertando um pouco, para fazer mais dobrinha, ou tirar a rachadura, que minha peça racha toda. Por causa dessa tinta de tecido daqui, que é péssimo, muda a textura da massa. Então, tô cobrindo aqui. Vocês estão percebendo que eu não tô tirando não tô dando modelagem nenhuma no papel alumínio, ó. Tá indo direto. Só alisando mesmo o papel alumínio aqui nessa parte. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se quiser, pode esperar secar esse lado para fazer o outro. E acaba que a gente sempre erra um pouquinho, estraga o que a gente já fez. Eu sou mestre em estragar o que eu já fiz. Então tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Só para forrar. Tá vendo? Percebendo que na hora que a gente faz isso, mais uma vez a posição aqui da perninha tá sendo alterada, porque a gente está mexendo na peça. Então, como eu disse antes, eu vou repetir. A posição da perna mesmo só vai ser definida depois que o bonequinho tiver com a calça e completamente feito. Com cuidado aqui para sem querer não dobrar, né, o papel laminado, porque essa posição ele tá com a perna esticada. Então não vamos deixar dobrar, ó. Tá esticadinho aqui, o joelhinho esticado aqui. Tá vendo como o papel laminado fica? Olha esses pedaços. Quando eu tô agora alisando, eu posso colocar um mais grossinho aqui, que na hora de botar a calça não vai aparecer. Nem ali. Esse aqui aparecer agora não tem problema, porque na hora da calça vai tapar. Então tá aí, ó. Perninha, perninha, mais uma vez, voltando. Posição, para não secar essa parte aqui na posição errada. Então, mais uma vez, voltei lá, botei o boneco na posição certa. De lado, de frente, como é que tá? Tá bacana, ó. Pode abrir um pouquinho aqui pra dar uma impressão de que ele tá fazendo força. Então, a perninha tem que estar mais abertinha. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou esperar secar, para não ficar alterando muito esse formato. Tá bom? E depois é o próximo passo.
Vamos lá, voltando para mais uma fase do corpinho masculino. Então, o que a gente fez aqui, ó, já deu uma secada aqui. Vocês vejam que porque eu não alisei, eu não juntei muito, na hora que seca, às vezes, a massa dá uma levantada assim. Aí, na hora que botar a calça, some tudo. Então, peguei meus sapatinhos, né, o viradinho e o retinho. E vou colocar os meus sapatos nas perninhas. Eu uso meio palito para isso. Então, eu corto o palito na metade. Primeiro eu venho aqui com o palito e faço, pode ser um furador também, e vou lá na perninha até ficar mais ou menos, olha, numa altura que não vai aparecer do lado do saltinho, que não vai vazar. Então essa altura já tá legal. E aqui faço a mesma coisa, enfio o palito lá. Eu gosto de segurar assim para não rachar, não quebrar a perninha, porque eu não deixei secar 100% não. Então ela pode dar uma rachadinha, que também não tem problema se der rachadinha, te aperto de novo. Então, ó, tá vendo o palito aqui? Não vai vazar. Então é isso, coloquei aqui. Agora, na hora que eu for colocar o sapatinho, é importante o boneco tá na posição, ó, curvadinho, perninha aqui atrás. Se de frente não tem problema na hora de colocar o sapatinho não, tá? Só na hora aqui que você vai furar. Então agora eu vou furar esse sapatinho, ele já tá durinho. Então deixa eu pegar um outro palito, porque senão eu vou deformar a perninha. Só pra fazer um furinho inicial. Porque esse aqui eu não tô com a ponta, tá vendo? Eu tô com a parte que eu quebrei. Então olha aqui. O que eu vou fazer aqui? O que é importante? Peraí que eu perdi uma luz aqui, deixa eu acender. Aqui. O que é importante aqui? É esse palito, ele entrar no sapatinho na posição que a perna tá entrando. Então, na hora que eu vou furar ele, ó, eu venho aqui, o sapatinho tá, vamos dizer, 80% seco. Tá vendo? Por dentro ainda tá molhado. E fiz o furinho. Então, olha, com o palitinho, eu vejo, pode ser um pouquinho mais para trás, que ele vai manter o boneco na minha posição. Tá? Então tá aqui o furinho. Vou fazer a mesma coisa no outro. Ó, botei na posição que vai ficar a perninha e vou entrar com o palito, claro, tentando achar o meio do sapatinho aqui, o meio que eu digo, essa parte aqui, e indo na direção que a perninha tá, ó. Tentar colocar também o palito no meio da perninha, chegando lá. Mantém a posição aqui. Tá vendo? Foi aqui e o outro também tá. Agora que eu tô com os furinhos, eu passo cola. Eu uso cola branca mesmo. A minha cola branca que eu uso pra fazer essas coisas, eu deixo num potinho tapado, mas para que ela fique com essa textura mais grossinha. Que eu gosto assim, ela seca mais rápido, engruda mais rápido. Opa, caiu um pouquinho de cola aqui. Passo uma colinha aqui, tentando botar ali pra dentro do furinho também pra grudar o palito. Lambuzo assim, pro sapatinho, na verdade eu sempre pinto ele depois, pra ficar aquele sapatinho de noivo brilhando. A não ser que não seja um sapatinho de noivo. Então passo cola aqui também, pra ficar bem coladinho. E agora vamos colocar o sapatinho mesmo, né? O furinho tá aqui. Ele já vai entrar na posição que você colocou ali, porque o palito já tá na posição. Olha, meu palito vazou aqui, tá vendo? Ou eu empurro ele agora, não vou empurrar agora. Vou deixar, depois eu corto ele. Se eu tivesse conseguido empurrar ele sem empurrar o sapatinho, sem vazar do outro lado, tudo bem, mas eu não percebi aquela hora. Com certeza, se eu empurrar até o final, ele vai vazar no sapatinho. Então eu deixo, quando a peça estiver mais seca, eu corto ele. E aqui, cadê o furinho? Tá ali.
Achei o furinho e coloquei o sapatinho no lugar. Pronto. Mais uma vez, vamos achar a posição aqui da perninha. Olha, esse pezinho aqui ficou levemente mais para cima, então a gente faz uma pressãozinha aqui. Mesmo com o palito errado, por essa massa não tá 100% seca, ele vai para a posição. E vamos manter. Gente, perder um pouquinho da posição é normal. Sempre perde um pouquinho, tá? Não tem problema. O importante é não deixar a peça perder o movimento. Então, não deixar ele perder esse balanço para trás e esse peso que ele está colocando nessa perna. Então, aqui, colei, ainda não está seco. Agora é importante observar de frente, porque eu tenho que abrir a perninha, né? E olha aqui, o pezinho virou para lá. Então, eu viro ele para cá também. E esse aqui é legal, olha. Deixa eu ver se essa distância dá para ver. Dá. É legal você colocar agora ele na posição, o sapatinho, e olhar de frente e de pé. Ó, esse pezinho pode vir um pouquinho mais para fora, tá vendo? Para dar a sensação que ele tá mesmo fazendo isso, que é real. Se você deixasse assim, ficava aquele pé para dentro, ó, fica um bicho desajeitado. Então, ó, ele tá quase ficando em pé. Mas não vai ficar em pé esse aqui não, ele não tem base suficiente para isso. Então, ó. Tá aí, de frente, tá vendo? A perninha tá quase abertinha, o pezinho tá reto. Esse aqui tá levemente para dentro, pode sair um pouquinho, ó. Tá vendo? Que você sai um pouquinho, você muda o movimento da peça. Porque é lógico que o pezinho tem que estar para fora. Para ele conseguir fazer isso, né, gente? Imagina, segurar uma mulher e botar esse peso aqui. Então, olha, mais para fora aqui um pouquinho. Deu para ver? Ou eu saí da vez? Acho que eu saí um pouquinho. Bom, vou mostrar aqui de novo. Tá vendo, ó? Saiu aqui, botou o pezinho mais para fora. Mais para fora. Lembrando de sempre deixar a parte que você entrou do sapatinho, as duas partes, elas são as partes internas do pé, que fazem a curvinha aqui. Então, olha lá. Foi aqui, de lado tá a posição? Tá. Tá ainda na posição. Agora, eu vou deixar secar a cola pro sapatinho não sair da posição. Então, agora eu não mexo. Agora, mesmo eu que sou ansiosa e impaciente, vou esperar mesmo a cola secar. Voltando aqui, com a minha peça já sequinha, sapatinho colado, firme, e aquele palito que apareceu eu vou mostrar como é que eu tiro. Como a peça já tá sequinha, firminha, é fácil. Eu venho com o estilete, peraí que tem uma massa agarrada aqui. Eu venho aqui com o meu estilete e corto, ó. Pode ser que corte um pouquinho da massa junto, mas não tem problema. Cortei ali, acabou o problema, não tem mais palito nenhum aparecendo, ó. Fechou. Se quiser botar um pouquinho de massa para tapar aqui, pode. Eu nem vou colocar porque ainda vem calça, vem tudo. Bom, voltando aqui com as minhas perninhas, já cortei o palito, minha bateria já carregou. Eu vou fazer a calça. Eu já fiz aqui, olha, a massa, eu já rolei ela, já afinei, tentando colocar na mesma espessura. No meu estilo caricatura, eu não boto a massa da calça muito fina, não. Olha, eu gosto de deixar ela grossinha. No realista eu faço mais fina que isso um pouquinho. Então, o que eu fiz, gente? Na hora que eu rolei ali, eu já deixei secando uns 10 minutinhos a parte que ficou pior, tá? Essa parte aqui tá mais lisinha, vou botar pra fora. Essa parte aqui que ficou com esses caracachentos aqui, olha, é a parte que vai pra dentro. Então, eu deixei secando assim, para que a parte de dentro fique mais sequinha e a de fora ainda fique molhadinha e não rache na hora que eu vire. Então ele fica com essa mobilidade. E a parte de dentro estando mais sequinha, ela não gruda na perna e te dá uma capacidade de mexer e fazer as dobrinhas depois mais fácil. Tá? Quem já tiver a sua técnica de fazer calça, usa agora e vai colocar ali. Eu gosto de amassar aqui onde vai entrar o pezinho primeiro. Sempre amasso assim um pouquinho. Eu não corto calça antes não, gente. Eu corto assim,
um retângulo mesmo. E ó, como eu falei, a minha massa, mesmo estando mais molinha, ela racha. Às vezes eu até passo um óleo nela antes de fazer. Principalmente na realista, mas na caricatura eu não passo não. Depois eu ajeito aquele rachadinho ali. E aí eu vou colocar a calça. Esse modelo aqui de caricatura, como eu quero ele bata tudo, lembra? Eu faço coxa fina mesmo, ó. Eu vou colocar a coxa fininha. Vou com a calça até o outro lado lá. Então, agora que eu já coloquei, que eu já vesti a calça, é que eu vou cortar aqui no meio e vou fazer o gancho aqui pra... Essa parte aqui vai entrar, né? Só que como já tá seca ali do outro lado, o estilete não vai cortar legal não. Então eu pego a tesourinha aqui. E aqui atrás a mesma coisa. Não vou me preocupar ali, né, na altura agora não. Vou cortar mais ou menos na metade. E vou fazer o ganchinho aqui pra entrar, ó. Vamos lá. Ganchinho. Não faço o gancho de costureira, aquela coisa arredondada, nada disso não. É só pra entrar ali na coxa e marcar. Então aqui, olha, já que eu sei que essa massa tá enorme aqui, eu já tiro. Porque ali eu não vou precisar disso tudo, né? Só preciso chegar ali e encostar. Então eu encosto a massinha com a da frente é de trás, tá? Eu encosto aqui e depois eu abro e dou uma umedecida só na parte que vai juntar aqui, sem ser a parte da perninha. Só para essas duas massinhas aqui colarem melhor uma com a outra, tá? E aí juntei. E aqui, se fosse uma perninha sem ser batatudinha, eu juntaria a calça reto aqui na coxa, sem apertar. Mas como eu quero a calça estilo bailarino, aquela calça estilo Justinha mesmo, Patrick Swayze, do filme, eu vou apertar aqui também e vou juntar a coxinha ali. Então vou pegar minha ferramenta predileta, minha queimadinha, vou apertar ali e vou apertar aqui, ó. Apertei aqui e apertei aqui. Agora essas massas aqui já estão juntinhas, tá? E aí depois que elas já estão, você percebe que elas já estão coladas. Olha, a minha massa racha. De vocês aí provavelmente não vai rachar. Tem muita gente que compra massa pronta. Vocês têm a sorte de estar aí no Brasil, de ter todo o material necessário. Eu tô aqui nesse mundaréu de neve. Vamos lá. Corta aqui nas junções e tiro. Posso tirar esse pedacinho aqui que sobrou também, tá? Agora é que eu faço essa junção aqui. Então eu vou umedecer aqui. E como eu quero a minha coxa fina, e eu não uso uma massa fina para fazer a calça, vou afinando aqui, vou tirando massa, ó, da coxa, tá? Eu quero aquela coxa fina. Quem não quiser coxa fina, só faz a junção da massinha aqui para tirar a marca do corte, tá? Aí, como a minha massa resseca e racha, eu aproveito essa hora para já ir umedecendo aqui as rachaduras e tirando. Se a sua massa rachar, você faz isso também. Mas também depois eu conserto as rachaduras. Se não tapar agora, tapa depois. Não tem problema nenhum. Então aí, fiz a calça. Quero a minha coxinha mais fina. Ainda não tá fina o suficiente como eu quero. Mas agora que eu já juntei ali e a minha massa por dentro tá sequinha, eu vou fazer as marcações e aí eu já afino a coxinha aqui também. Então, marcação que eu gosto de fazer sempre. A calça aqui, olha, chegando no joelho, eu gosto de ter essa dobrinha aqui. Então eu venho com a ferramenta, faço isso aqui, uma dobrinha. E volto aqui também a fazer, dar uma umedecidinha para essa dobrinha marcar melhor aqui, ó. Essa aqui eu sempre faço, essa dobra do joelho,
Pra calça dar uma caída, um movimento aqui, ó. E continua aqui, se der outra dobrinha aqui eu dou também. E aí é aleatório, gente. Vocês vão dobrando onde vocês acham que a calça dobraria. E vai marcando. E aqui eu já tô aproveitando, olha, pra afinar minha coxinha, tá? E aqui também, ó. Aqui deu uma dobra aqui que eu não queria. Deixa eu dar uma umedecida aqui melhor. Pra esconder essa dobra. Não quero ela aqui não. Se quiser deixar, pode deixar. E vou umedecendo aqui. Eu tô subindo a massa aqui porque eu quero a coxa fina. Vocês, quem não quiser coxa fina, não precisa. E aí, aqui você já pode deixar mais gordinho que é o bumbum. E vai juntando a massa aqui no seu papel laminado lá de cima, tá? Vai juntando aqui. Bom, aqui sempre eu faço as dobrinhas aqui, olha. Assim. Vocês podem observar nas minhas esculturas, sempre tem, porque eu acho que dá um tom real aqui pra calça. Onde mais eu posso fazer dobrinha? Eu vou olhando e vou vendo, ó. Acho que desse lado aqui cabe também no joelho uma entradinha. Agora que eu tenho que tomar cuidado que eu já fiz ali, na hora de segurar, tá? Pra não segurar onde você já fez e não estragar. Acho que aqui cabe mais uma, né? Ó. Fica bonitinho assim. E aqui, lógico, no pezinho, sempre tem as dobrinhas. E o meu tá todo rachado, depois eu vou ajeitar. Pronto. Acho que pra caricatura eu não faço milhões de dobras, não. Eu faço o básico. Isso aí, ó. Calça de um lado tá pronto. Vou deixar secar pra fazer a outra perninha, mas eu não vou mostrar porque é exatamente a mesma coisa, é o mesmo processo, tá, gente? Vamos lá. Então, botei as dobrinhas da calça, fechei aqui em cima, né? Encostei no papel laminado todinha. Esse bonequinho, ele vai ter a camisa soltinha aqui, então não vou me preocupar em colocar acabamento de bumbum, de calça, porque não vai aparecer e também a posição dele não tá aparecendo nada. Então aqui, o que é importante, gente? Lembra que a gente colocou o pezinho colado, já tá na posição. Como a gente colocou uma massa na perna no papel laminado, a perninha já tá mais ou menos na posição, mas ela ainda dá pra mexer. Então eu vou voltar aqui e conferir se eu tô na minha posição correta, ó. Eu posso, aliás, eu quero encurvar meu bonequinho mais pra trás do que ele tá no desenho. Então coloquei aqui, tá certinho. E coloquei aqui. Agora, o que é importante? É esse retinho do pé tá encostando no chão, na mesa, né? Claro, não é chão. Na mesa. Então, se eu tiver que colocar a perninha dele um pouquinho mais para trás, não tem problema. Ou a perninha mais para fora, alguma coisa aqui que eu vou ter que fazer para que ele realmente encoste essa partezinha no chão. Então, olha aqui. O meu já tá basicamente encostando. Tá? Então, vamos ver se ele vai ficar torto. Agora é a hora de você ajeitar a posição inteira do boneco. Então, coloca de pé, coloca aqui encostando esse pezinho, coloca encostando esse e ajeita o seu boneco todo. Pode fazer peso assim, olha. Deixa eu mostrar aqui, fazer o pezinho mesmo, pra ver se ele seguraria a boneca. E aí, volta aqui no pezinho e coloca na posição. Tá, vamos ver o que aconteceu de lado, ó. De lado, o que aconteceu? A minha perninha ficou levemente mais para trás do que o desenho. Tudo bem, porque como é um desenho, é só um desenho, eu não tenho a noção do que vai acontecer quando eu colocar em 3D. Então, aqui, ó. Mas o que é importante é isso aqui, olha. Eu tô mantendo essa parte reta do sapatinho no chão. Então, se eu precisei abrir um pouquinho mais a perninha, abriu. É isso que vai dar o movimento na hora da peça, mais do que o desenho até, ó. Ficou até com mais movimento que o desenho, tá vendo? Como eu não sou boa desenhista, sempre a escultura acaba, no final fica melhor que o desenho. Então tá aí, ó. Agora eu vou deixar secar completamente a calça
Até porque para o próximo passo eu já preciso estar com a cabeça pronta, que eu vou encaixar a cabeça aqui. Gente, já estou com a minha cabecinha pronta, modelada. Então eu vou passar para a próxima fase do corpinho, que é o seguinte, é a colocação da cabeça. Então eu tô aqui com o meu corpinho na posição, esse aqui é o rostinho que vai ser colocado, tá? Que já está modelado. Para fazer a colocação do corpinho, eu vou usar um palito para furar aqui. E na hora que eu for furar, eu vou ter o cuidado aqui, olha. Vocês estão vendo aqui no desenho que tem um pescocinho aqui, né? Desenhado, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu marcar ele forte aqui. Tá? Então tá aqui. Tá aqui o pescocinho. Eu vou enfiar o palito passando na mesma direção do pescocinho. O meu papel laminado tá muito amassadinho, ele tá difícil entrar, então eu vou usar uma agulhinha aqui, vou botar no meio. Então eu vi ali já a posição só pra fazer o furinho, tá? Depois eu passo o palito, só pra me facilitar ali a entrada do palito, ó. E aí mexe aqui a agulha bem pra dar uma alargadinha. Pronto. Agora o palito já vai passar. Ó, entrou, passou o palitinho e aí na posição ali do pescoço, tá vendo? Ó, já tá. Agora que tá ali, eu vou tirar o palito, o furinho já tá ali. E eu vou pegar a minha cabeça e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a cabeça na posição que eu quero pra marcar a entrada do palito aqui, ó. Só que não tá no... Ó, eu marquei só a direção, agora eu vou marcar o meio. Vou botar mais pra cá um pouquinho. E entrou aqui. Vamos ver se tá na direção certa. Não, eu quero um pouquinho mais assim. Essa minha bolinha eu tenho essa maleabilidade aqui, mas geralmente no isopor não me dá isso. Então, tá aqui. Quero um pouquinho mais assim. Ó. Tá aqui indo na direção do corpinho ali, tá? Então, o que que eu faço? Aqui, como o corpinho é mais durinho do que a bolinha de isopor, eu coloco. Aí agora eu volto aqui e vou ver se o meu palito vai vazar na cabeça. Olha, ele provavelmente não vai, mas eu até posso tirar um pedacinho, só pra garantir. E aí eu recoloco. Já tô aqui, vou seguindo só o buraquinho que eu fiz, tá? Recoloco aqui, ó, e chego lá deixando esse espaço do pescoço, sem preencher com nada, só a cabecinha mesmo. E aí, tô aqui com a minha cabecinha na posição, coloco aqui, como ele tá olhando pra ela, mas não importa se a cabeça tá virada mais pra cá ou mais pra cá, ela tá mais ou menos retinha, então tá legal essa posição aqui, não tô mostrando. Aqui, tá legal, tá vendo? Ó, de lado aqui seguindo o desenho e de frente aqui. Tá? Agora, já com a minha peça na posição, eu vou pegar a massinha e vou só fazer o pescocinho dele, colocando para manter a cabecinha na posição correta, tá? Então eu pego aqui a massinha, um pedacinho. Eu sempre coloco a parte de trás primeiro, assim, ó, eu faço uma tirinha de massa assim, e venho aqui por trás para pregar, e aí eu vou amassando assim para a parte da frente. E aí eu prendo aqui a cabecinha. Agora é que eu vou dar a finura do pescocinho. Eu não faço no estilo caricático um pescoção, não. Eu faço um pescocinho, tá? Aí eu prendo aqui, ó. Prendo aqui, rolei. Essa parte aqui é só pra fixar pescoço mesmo e cabeça. Não vou dar formato de nada. Tá virando ali, ó. Vou prender aqui.
Só para segurar mesmo, tá? Ó, o meu pescoço é mais ou menos dessa largurinha. Então aqui tem uma saliência que eu vou tirar depois no rostinho. Então tá aqui, gente. Colocação da cabeça, volto lá na posição. Tá na posição, tava viradinho pra lá. Tá na posição que eu quero? Tá. Então eu vou deixar secar agora esse pescocinho nessa posição, tá? Ele tá bem agarradinho aqui no papel laminado. E vou deixar secar assim, com ele deitadinho, pra não fugir a posição se eu colocar ele em outra posição qualquer, tá? Então, ou assim, você vê qual é a posição que vai segurar o pescocinho melhor na posição que você quer. Se é assim ou se é assim. Ó, a minha é assim. E aí vou deixar secar. Depois eu mostro o próximo passo do corpinho. Bom, agora que a minha cabecinha já secou, o pescocinho já tá sequinho, eu vou vir com uma massinha branca. Esse meu bonequinho vai estar de camisa branca. Ele não vai estar com a jaquetinha de noivo, não. Ele vai estar só com a blusinha, a camisa abertinha. Abertinha não, fechadinha, quer dizer. Então eu vou vir com a massinha e vou só forrar o papel laminado agora. Não vou fazer a camisa, não. Vou só forrar primeiro para tirar as imperfeições antes de fazer a massinha da camisa. E aí eu subo aqui no pescocinho para ficar bem firminho. Aqui. A minha camisa, ela vai descer na calça. Vai ser para fora da calça. Então eu posso juntar lá aqui na calça, porque isso aqui não vai aparecer. Então eu já deixo ela bem juntinha. Aqui. Tá? E boto a camisetinha aqui. Vai ter aquela golinha fechada, camisa de botão. Então eu posso subir até lá. Se a camisa fosse aberta e tivesse com o peito de fora, vocês teriam que deixar a massa do pescoço vindo até aqui, mais ou menos, para poder ter liberdade de deixar a camisetinha aberta, tá? Então depois que eu coloquei a blusinha, eu vou ali e checo a posição. Eu quero ele mais curvadinho ainda para trás do que o meu desenho, como eu falei. Ó, então, tá aqui. Não precisa se preocupar muito com a curvatura das costas, porque como ele vai estar de blusa solta, isso aqui não vai aparecer muito não, que a blusa fica soltinha por cima disso. Então agora eu vou deixar secar isso aqui para fazer a blusinha depois disso. Bom, agora que a minha base para a camisa já secou, eu vou fazer a cabeça, tá? Aquela saliênciazinha que tinha aqui, um pouco de massa, eu já tirei, só passei o canivete, não, o estilete, e tirei, que tinha uma maçaroca ali. E aí eu vou colocar aqui a continuação da cabecinha, só para dar o formatinho redondo de cabeça, que tá uma cabeça achatada. Então, é só uma arredondada. Aqui. E aí aqui eu cubro esse pedacinho aqui que eu tirei a maçaroca e aliso. Aqui seria aonde vem a mandíbula. Mas eu não vou mexer com isso agora não. Vou só colocar mesmo a massa e formar a cabeça redondinha, tá? Ó, tá aqui, a cabecinha já tá num formatinho bacana, tá? Essa pessoa que eu tô fazendo é careca. Careca completamente não, tem aquele cabelo raspado. Então depois eu vou fazer uma colagem aqui
com aquele pozinho de camurça. Bom, continuando com o corpinho, eu dei uma lixada na cabeça do boneco toda, aqui para tirar aquelas imperfeições. Aqui ainda tem umas rachaduras, eu vou, antes de fazer a camiseta, eu vou só cobrir essas rachaduras e deixar o pescoço, que eu chamo, preparado para receber a camiseta, a camisa, né? Então só vou colocar uma massinha aqui e esse seria o momento de botar o peito aqui, se ele tivesse com a camisa aberta. Mas eu não sei se essa pessoa tem o peito cabeludo, se não tem, então eu não vou deixar aberta não, vou deixar fechadinha. Tá? Então eu só vou mesmo limpar aqui a área, deixar tudo bem lisinho, tudo bem arrumado, pra que eu coloque a camiseta vindo aqui, tá? Então, umedecendo aqui, para alisar bem. Eu uso também, além de usar o meu dedo úmido, eu uso cotonete para alisar. Então tá aqui, ó, meu pescoço agora tá todo lisinho, todo arrumado para receber a camisa. Então tá aí, gente, pescocinho lisinho, arrumado. Depois a camiseta. Gente, então para fazer a camiseta do boneco, eu vou tirar esse papel aqui que eu preciso do vidro agora. Eu não mostrei como é que eu rolo a massa, porque eu acho que quem está assistindo esse vídeo já tem uma experiência e já sabe esses detalhes. Mas, no caso de ter alguém que não saiba, então eu tô rolando aqui. Para quem não sabe, a gente rola a massa assim, tentando alcançar uma largura simétrica, assim, né? Botar a massa toda na mesma medida. Busca um ambiente limpinho, para que ela, principalmente quando você está trabalhando com a massa branca, para que a massa não fique cheia de porcaria agarrada. E aí eu rolo ela, assim como eu expliquei antes, eu não faço muito fino, para o meu estilo caricatura, para que ela fique com aquele aspecto mesmo de desenho animado e não de tecido real. Se você fizer muito fininho e colocar ali, ela vai dar aquele aspecto de tecido real, sabe? E esse eu uso pro realista, mas pro caricato eu não uso não. Então tá aqui, eu dou uma afinada aqui nas bordas, que vai ser a parte de baixo da camisa. E aí eu meço no meu boneco, mais ou menos a altura e a largura que ela vai ficar. Então primeiro eu vou medir aqui a altura, eu marco a massa aqui, volto, corto, tá? Essa sobra de massa eu já coloco num saquinho para ela não ressecar. A minha tinta aqui resseca a massa bem depressa. E aí eu vou medir a largura, tá? Então eu venho aqui, ó, eu busco manter ela reta aqui no ombrinho, não fazer isso. Eu busco manter ela assim. A camisa do meu estilo caricático, ela é mais curtinha, não vai até muito lá embaixo não. Mas se você quiser uma camisa mais compridinha, você deixa mais massa aí, tá? E aí, olha, eu deixo esse lado aqui no meio, tá? Quem quiser pode até já passar uma colinha ou umedecer essa pontinha aqui para já colar o meinho da camiseta aqui. A minha vai ficar abertinha ali embaixo, então eu não vou colar até lá em cima não, vou colar até só esse pedacinho aqui e vou colar e tirar esse degrauzinho aqui um pouco, não deixar muito degrau para não marcar a peça na hora que eu colocar o outro lado, tá? Então vai ser mais ou menos isso aqui a minha peça, ó. Mantendo ela reta aqui. Agora eu vou para o outro lado e agora sim eu vou cortar. Vou cortar aqui mais ou menos na metade, assim, ó, tá marcadinho agora. Eu corto.
mais um pouquinho. E aí eu dou uma leve apertada. Minha massa tá fresca. Ela já vai colar, mas eu vou dar uma umedecida aqui. Eu dou uma leve apertada e vou virando a pontinha aqui que eu quero que caia pra cá, tá? Eu não vou até o final porque essa parte aqui eu já vou usar pra fazer a gola da camiseta, tá? Então eu vou virando. Agora aqui eu já vou puxando porque eu quero dar esse caimento aqui da blusinha. Eu já vou puxando aqui, ó, e formando as dobrinhas que eu quero na camiseta, na camisa. Tô com mania de falar camiseta, mas não é uma camisa. Ó. Vou puxando aqui as minhas dobrinhas e quando eu quiser mais dobrinha, mais marcadinha, eu uso essa ferramenta aqui, a mesma que eu usei na calça, para ir dando aqui umas dobras. Que são... eu vou dobrando aonde eu acho que a camisa dobraria nessa posição. Não tem regra aqui, não. Cada hora eu dobro num lugar. Eu vou olhando e vou vendo, ah, podia dobrar mais aqui, podia dobrar mais ali. Então, dobrei. Então, aqui tô marcando, vou fazendo as marcações que eu acho bacana, tá? E uma coisa que eu achei muito legal para fazer os botõezinhos, eu pego um cotonete, corto, e aí o meu cotonete ele é de plástico, tem os cotonetes que são inteiros, não serve, tem que ser esse de plástico que ele tem um furinho. E aí eu já venho aqui, ó, e eu marco os botõezinhos da blusa. Depois eu pinto, só o botãozinho se eu quiser dar uma cor diferente nele, tá? Então aqui eu viro a minha golinha, viro uma e viro a outra. A outra deu uma coladinha ali, eu venho com a minha ferramenta para tirar a parte que colou. Ó. E viro a outra aqui. Eu usei a massa muito mole e passei a água, foi até em cima, deu uma... opa! Deu uma... perdi minha luz. Deu uma sujadinha aqui, eu também não esperei o pescoço secar, ó. Isso se chama Ansiedade de Juliana Lupin. Vocês aí não sejam ansiosas como eu. Tá? Então fiz aqui a golinha. Agora eu vou dando uma fechadinha aqui com a mão, assim, para juntar ali atrás. Como esse aqui ele não tá de jaquetinha, eu vou precisar fazer um acabamento aqui da golinha. Então eu faço assim, eu só marco. Eu não faço aquele acabamento perfeitinho para minha caricatura, não. Eu só marco aqui e aliso essas ruguinhas. Eu vou alisar depois, porque agora a minha massa já tá ressecada ali. Tá? Só para dar a impressão de que a dobrinha continua ali. Então é isso. Eu achei ainda que, porque minha massa estava mole, eu perdi aqui o formato. Eu vou e ajeito aqui o formatinho, aonde eu achar que devo, na minha golinha. Aí vocês fazem aí como vocês acharem que a golinha vai ficar bonitinha, vai ajeitando para ficar do jeitinho que você quer, o seu estilo, o jeitinho que você gosta, tá? Ali, como eu falei, por ter entrado, eu vou esconder ali, ó, vou fazer assim, vou subir mais a minha golinha, que aí vai ficar escondidinho naquele defeitinho ali, ó. Subir aqui, marcada a minha camisetinha aqui, só dar uma retadinha nela, ó. Esse aqui. Pronto. Cadê defeito? Sumiu tudo. Aí. Então essa é a parte da camisa. Eu vou depois fazer os bracinhos e a manga da camisa vem no bracinho, tá? É isso. Bom, tá aqui o boneco já com a camisa. Eu já fiz a pintura de rosto, já fiz a colagem de cabelo. Eu gosto de deixar agora, antes de fazer os braços, eu deixo o rosto dele pronto.
porque aí na hora que tiver o braço aqui não vai me atrapalhar em nada, nem na pintura, nem em colocação de óculos, em nada. Tá? Então, eu vou fazer o homem da escultura, ele usa óculos. Então, eu vou mostrar aqui. Eu primeiro desenho o formato do óculos que a pessoa usa, tá? Eu tenho a foto, então, baseada na foto, eu vou e faço o desenho, dando o formato do óculos dela, da pessoa. Então, esse óculos que ele usa é um formato assim. Agora eu vejo mais ou menos o tamanho do que eu quero, tá? Eu tô achando meio grande, mas eu vou testar pra ver se é mais ou menos por aí. Então eu corto esse pedacinho que eu fiz. Eu recorto no desenho para poder medir no olho da pessoa, no olho da escultura, tá? Então essa aqui é a parte de fora, a parte de dentro é mais esticadinha, ó. Eu tô achando comprido, colocando na frente, eu tô achando que ele tá muito comprido, eu quero fazer menorzinho. Aí eu venho aqui e eu já corto o formato do que eu quero. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Vai ser por aí. Aí eu coloco eu recoloco o óculos no papel e marco aonde eu cortei, segurando aqui, ó, e passando o lápis em volta. Tá? Aí eu vejo a distância aqui do nariz. Não, aliás, quando é um óculos inteiro, óculos escuro, por exemplo, eu meço a distância do nariz. Mas esse óculos aqui, o aro é de arame, então não interfere. Então tudo que eu tenho que fazer é cortar o acetato para fazer o óculos. Então, se for óculos escuro, eu faço já aqui, mas eu faço o desenho do óculos assim, ó. E quando eu corto no acetato, eu deixo esse pedaço aqui. Como esse óculos é todo em arame, eu não preciso. Até pode, se quiser deixar esse pedaço e colocar o arame por cima só para garantir, pode. Eu vou fazer com um pedaço só para vocês terem a ideia de como se faz o óculos no geral, tá? Que aí vocês podem tanto fazer o com arame, quanto fazer o óculos escuros, ou óculos que tem um aro de plástico, que é mais grossinho, que aí dá pra fazer assim. Então eu pego uma embalagem qualquer, isso aqui era uma embalagem de cabo de computador, de acetato, eu não compro acetato de jeito nenhum, porque não tem necessidade, né? A reciclagem é o essencial. Corto um pedaço que vai me servir. E aí coloco aqui no meu desenho do óculos, tá? É legal, se você fizer junto, sempre medir para ver se vai ficar bacana, ó. Eu tô achando muito juntinho esse aqui. Eu posso separar um pouco na hora de passar para acetato. Eu vou dar uma separada só para vocês verem também como se faz, ó. Então eu vou botar aqui. Eu tenho que deixar um espaço para cá e um espaço para cá, que vai ser a minha dobra, porque esse óculos ele tem o aro de arame, mas aqui ele é plástico. E aí eu pego uma caneta retroprojetora, dessas que escrevem no plástico, que não sai. Eu venho aqui e marco, ó, o desenho do meu óculos. Tá? Então, como eu falei, eu quero mais compridinho, eu vou chegar um pouquinho pra cá o meu desenho, só pra fazer um pouquinho mais compridinho, ó. Tá vendo? Mais afastado, que eu ia fazer separado, mas eu resolvi fazer junto. Então tá aqui, faço a mesma coisa. E aqui o espaço do meio. Então você fica aqui com o desenho do óculos que você quer. Aí você vai fazer reto pra cá
e reto pra cá. Vai olhar o óculos da pessoa e vai fazer o modelo, dependendo aí de cada modelo. O meu é assim. E aí aqui pra cá é onde vai chegar ali na orelha, ele volta a subir. Então tenta fazer mais ou menos a mesma coisa aqui do outro lado, dando o mesmo desenho. Usando a simetria. Quem tiver dificuldade faz de um lado, copia e passa espelhado para o outro lado. Tá? Então é isso aqui. É um óculos diferente que essa pessoa usa. E aí eu corto, deixando tudo juntinho. Óculos com o aro. O vidro eu faço uma coisa só corto o contorno. Mantenho o restante do óculos todo juntinho. Aqui eu tô deixando bem fininho, porque esse óculos, como eu falei, ele não tem o contorno de plástico. Ele só tem um arozinho de arame. Então é isso que eu vou fazer no meu. Eu vou fazer o arozinho em arame. Então cortei. Cada uma corta aí no seu formato. Tá? O óculos não precisa ir até o final da orelha. Então, se fosse um óculos escuros aqui, bastaria pintar de preto ou de tinta vitral, que tem uma certa transparência. Fica legal, eu já fiz. Ou quem tem só o contorno pintado, pinta logo o contorno também com tinta vitral. Ou com tinta relevo, se for prateado, pode usar a tinta relevo. E aí dobrou, ó, e tá aí o óculos. Vai colocar aqui na pessoa, vai medir, ver se deu certo. Tá? O meu é por aí mesmo. Eu vou colar aqui as laterais depois. Então, cada uma aí usa como quer. Eu ainda vou, o que eu faço agora, eu passo álcool para tirar o desenho da caneta, se o óculos for aquele transparente. E o meu tem o aro de arame. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arame, vou medir aqui, colocar o arame o mais retinho que eu puder, para colar ele ali no acetato, tá? Então, ele vem mais ou menos por aqui. Por aqui. Então, eu vou cortar. Esse arame que eu uso, ele corta mesmo na tesoura, nem preciso usar o alicate, não. A própria tesoura corta. E colocar o mais retinho que eu puder. E aí eu uso uma cola aqui que vocês podem usar aí a Super Bonder. Eu aqui não encontro, então eu uso uma que é parecida com a Super Bonder. Então tem que tomar cuidado, porque a Super Bonder ela fica branca. Aonde aparece tem que tomar cuidado. Então eu colo com palitinho. Eu boto a Super Bonder no palito. E passo aqui nesse pedaço só de cima. Aqui eu não vou nem tirar a marca da caneta, porque o próprio arame vai cobrir. Então tá ali. Passei aqui, ó. E coloco o meu pedacinho de arame. O meu tá meio tortinho aqui, eu vou dar uma ajeitada só pra ficar melhor. E aí coloco ali em cima. Ajeita com palitinho. Onde for preciso ajeitar. Dá uma segurada um tempinho. Tá aí.
Essa parte aqui já está sendo feita. Agora eu vou esperar secar, deixar esse Super Bonder colar direitinho ali para fazer a parte de baixo. Ó, o óculos já secou aqui, a Super Bonder já está seca. Então eu vou pegar mais um pedacinho de arame. Pego um alicate aqui de fazer bijuteria. E eu vou mais ou menos medindo aqui, ó, aonde vão ficar as curvas. E vou fazendo o formato do óculos para ser colado ali. Marquei aqui essa curvinha. Agora marco aqui essa, ó. Vai subir um pouquinho aqui. Aqui. E aí sobe devagarinho. Esse pedacinho. E vai sempre colocando para ver se está ficando correto, ó. Ali foi certinho. E aí quando eu chegar aqui nessa pontinha eu já subo de uma vez. Aqui. Isso, tá certinho, aí só que tem que entrar mais aqui. Esse pedaço aqui tem que entrar mais. Medindo de novo. Ó. É isso aí. Tá no formato que eu quero. Aí eu vou marcar o corte da tesoura, que vai ser aqui. E aí vou cortar. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é a colagem. Faço a mesma coisa do outro lado e tá pronto o óculos. Tá? Eu vou agora colar esse pedaço, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois eu mostro a pintura aqui das laterais. Olha, aqui já está colado o óculos, já está colado com arame em todas as direções. Se ficar muita sobra para cá de plástico, de acetato por baixo, você pode cortar. O meu não ficou não, mas você pode cortar em volta, usar uma tesourinha de pontudinha, do bico de pato, e cortar os excessos, né? E quem achar que é muito complicado fazer com o arame de verdade, outra opção seria fazer com a tinta relevo, uma tinta relevo vitrô. Eu não gosto de fazer com a tinta relevo por causa da qualidade da minha tinta relevo, que ela descasca muito fácil. E eu não consigo encontrar outro tipo aqui, então eu prefiro fazer com o próprio arame, quando é o aro de arame, tá? Então, vou colocar aqui uma folha branca só para vocês conseguirem visualizar melhor. E vou mostrar que agora eu vou fazer a pintura do cabinho lateral aqui, tá? Então, aí é muito pessoal. Eu tô pintando com tinta vitrô também, opaca. Então, o meu tem uma listinha cinza aqui no meio. É um óculos bem diferente aqui que eu tô fazendo. É legal fazer diferente porque personaliza bem a pessoa, tá? E tem uma listinha aqui também do outro lado, cinzinha. Pintando. E depois ele é pretinho. Eu nem espero secar, porque eu vou, se tiver que misturar um pouquinho aqui, não tem problema não. Então, já pinto aqui. Coloquei esse papel aqui justamente porque se eu tiver que passar aqui, eu não sujo lá o meu desenho. Que ali já tá todo rabiscado, mas... E aqui também ele é pretinho, ele tem... O óculos que eu tô fazendo, ele tem um espaço aqui, formando um degrau, então eu não vou pintar esse meio aqui por causa disso. Tá? Então é isso, pinto o outro lado e tô com o óculos dele pronto. Faço a mesma coisa aqui do outro lado.
Eu vou agora deixar secar, depois eu faço a colagem, tá? É isso aí, gente. Cada uma pinta aí seu óculos de acordo com o que tiver que ser pintado. Deixa eu tentar dar um zoom pra ver se... Ó, ele perde um pouquinho o foco. Minha câmera não é 100%. Bom, é isso. Bom, agora eu já tô com o óculos seco. Eu vou mostrar como eu faço a colagem. Eu passo um pouquinho de Super Bonder nessa parte aqui, ó, que é a parte que vai encostar pela parte de dentro. Tem que tentar passar bem pouquinho, porque senão ela fica esbranquiçada. E aí não é legal. E abro aqui. Coloco aqui no centro do olhinho. Encosto. E deixo. Depois que tiver retinho, ó, tá retinho. Eu deixo aqui segurando até ficar mais ou menos firme. Se você tiver aí algum lugar para posicionar o boneco de pé, pode ser qualquer coisa, assim, ó, dentro de um vidrinho com massa, ó, coloca ali ele na posição e deixa secar. Sem encostar, joga e deixa, que a Super Bonder vai grudar e você vai ter a capacidade de continuar trabalhando nele. Bom, olha, o óculos já grudou aqui. Então agora eu pego mais um pouquinho de cola, da cola da Super Bonder, e aí eu coloco aqui na lateral do óculos. E aí com um palitinho aqui no meio eu encosto lá. Eu tô com esse cabelinho dele é de camurça, vai ser um pouquinho mais difícil colar. Tá? Eu já passei a cola ali, vou deixar agora dar o gelzinho. Enquanto isso eu já passo do outro lado. Ele tem esse cabelo de camurça, é mais difícil. Então eu vou ver ali onde vai bater a cola. Ó, tem que bater um pouquinho mais pra cá, que esse óculos não vai ficar muito pra cima. Bom, agora eu seguro. É segurar mesmo. Essa minha cola demora um pouquinho mais do que a Super Bonder. Então eu seguro aqui com o palitinho. Que eu vou segurar com o dedo. E aí é isso, gente. Segura aqui uns 2 minutinhos, 1 minutinho, o tempo que você achar que vai ficar grudadinho, já tá. Já deu gel ali, já vai grudar. E aí, o seu boneco está de óculos. Tá dando pra ver bacana? Tá, né? Ó, isso aí. Bom, gente, agora eu já tô com o meu boneco quase pronto. Só faltando mesmo o bracinho. E a minha bonequinha já tá de vestido. Então, eu já posso fazer o bracinho dele, porque eu prefiro deixar ela já com um vestidinho para poder fazer o encaixe da mãozinha aqui, medindo no tecido e tudo mais, não fazer no corpinho, que depois pode ficar muito diferente, né? Então, ó, tá bem bacana, tá bem parecido com o desenho, viu? Eu começo pela mãozinha dele, tá? Então, pra quem já viu aí como eu fiz a mãozinha da menina, eu faço a mesma coisa para a mãozinha masculina. Eu começo com uma bolinha. Eu vou até deixar a mãozinha dela aqui para poder medir o bracinho. Deixa eu dar uma umedecida nessa massa que tá muito ressecada. Tá? Então eu começo fazendo uma conchinha para a mão. Aqui, mais ou menos do tamanho da mãozinha dela. Pode ser um pouquinho maior que a mãozinha dela.
Aliás, nesse caso aqui, eu vou fazer maiorzinho que a mão dela, porque eu quero o braço dele um pouco mais longo, senão ela vai ficar muito grudada aqui na cara dele e vai ficar esquisito. Então, o braço desse boneco vai ser um pouco mais longo do que o que eu costumo fazer, só para a posição aqui parecer melhor. E não vai fazer diferença porque é um estilo caricato, não interfere em nada, tá? Então eu faço aqui da mesma forma que eu fiz ali a mãozinha dela. Vou arredondar aqui a parte fazendo o pulso, afinar, fazendo o pulsinho dele. Já puxo aqui para o bracinho que vai sair daqui. Mais um pouquinho de pulso. Então, ó, só para medir, a mãozinha dele já tá um pouquinho maior que a dela. É isso aí que eu tô buscando mesmo. Eu só não gosto de deixar a mão feminina maior que a masculina. Aqui. E aí aperto aqui. Então agora aqui, ó, antes de começar a mãozinha, eu vou até já deixando o pulsinho dele aqui. Ele tá segurando ela por aqui, né? Então eu vou posicionar o bracinho já mais ou menos aqui. Eu tô fazendo só a virada desse pulso aqui, ó. E aí sigo aqui o bracinho puxando. Bom, não vou terminar braço agora, vou passar pra mãozinha antes que fique a massa muito dura, tá? Então, tô fazendo a mãozinha de cá. Então, esse dedinho aqui, ó, é o pequeno, o dedão tá desse lado, né? O dedãozinho vai sair aqui. Eu não vou fazer o dedão agora, eu vou marcar só os 4 dedinhos dele. Então, vou dar aquela viradinha aqui. Deixar essa parte retinha dando a beliscada. Vou usar meus 2 dedos assim para beliscar. Né? E aqui já tá fazendo uma curvinha boa, porque esse mindinho é mais curto do que o dedo de cá, então tá bacana. Eu vou cortar os dedinhos, começo cortando pelo meio. Corto aqui. Corto aqui. A mãozinha feminina, a mãozinha masculina eu não vou nem afinar esses dedinhos, não. Vou deixar um dedinho grosso. Fica bonitinho. Faço assim só pra marcar melhor ali o meinho dos dedos. E também para eles pararem de grudar um pouquinho um no outro. Marco aqui até onde eu belisquei, até o retinho. Marco aqui também na parte de dentro. Essa parte de dentro não tem problema você ficar com rachadura, porque não vai aparecer. Então, vou só cortar aqui e arredondar a pontinha dos dedos agora. Arredondo aqui. Dá uma apertadinha aqui pra ficar melhor. Bom, agora sim eu vou medir ali na cinturinha dela, ó, vou marcar. E só a dobrinha dos dedinhos, tá? Pra ficar mais bonitinho, eu vou deixar essas pontinhas assim. Eu acho que vai ficar melhor se... Vou testar. Se não ficar melhor, eu tiro. Só pra parecer que ele tá segurando, eu vou arredondar aqui também. Vamos ver. Ó, tá vendo? Fica mais segurando mesmo, né? E aí esse pulso dobra bem. Ó, fica
dobrar bem ali. E aqui, lembrando, não tem curvatura, vem reto, né? Agora eu vou afinar aqui, porque tá super grosso. Vou afinar bem. Eu poderia marcar aqui o meio da mãozinha, mas não vou, porque não vai aparecer, vai estar colado no corpinho dela. Então, até para fixar melhor, é melhor que fique achatadinho mesmo. Então, vou botar compridinho aqui. Agora é isso, agora vocês afinem aí o bracinho na finura que vocês querem, dependendo do estilo de cada uma. Na espessura do bracinho que vocês querem. Eu, como falei já, eu gosto do bracinho bem fininho. Não tem problema o masculino ficar bem fino também, mesmo nessa posição que ele tem que dar o apoio dela, porque ele tá com a manguinha da blusa, né? Então ainda vai ficar mais grossinho e mais resistente depois. Eu posso fazer bem fininho aqui. Então quem achar que deve, quem quiser, pode colocar uma estrutura aqui por dentro do bracinho. Como o bracinho vai estar esticadinho, pode ser um palito, pode ser um arame ou até o papel laminado mesmo, torcido, bem fininho, também serve para dar sustentação. Você faz, depois de modelar o bracinho, você coloca lá dentro. Tá? Olha, eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho. Ainda tá bem curto. Então, eu vou afinar mais. Para chegar no tamanho que eu quero. Não dou forma no bracinho se ele tiver de manga. É besteira, não vai aparecer. O formato você pode dar depois na manguinha mesmo. Na roupinha. Ó, tá quase. Tá quase do tamanho que eu quero. Vou continuar afinando. Agora eu vou medir aqui no próprio boneco. Quando eu colocar a manga, vai ter mais massa aqui, né? Chegando. Eu vou medir só pra ver se vai ficar muito baixo. Eu não quero que fique muito baixo, não. Ó, gente. Eu acho que tá bacana. Não vai me incomodar a altura dela aqui nele, não. Eu só não queria que ficasse muito colada aqui na cara dele. Fica esquisito. Fica muito sexual. Vou botar mais pra cá. Então, olha, eu acho que essa altura aqui tá bacana. Essa mãozinha dele, tanto pode ser mais pra cá, quanto mais pra cá, o que for, o que vocês acharem mais bonitinho. Tá? Então tá aí o bracinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. A mesma técnica de bracinho. Só que esse pedacinho aqui pode ser que apareça do pulso. Você arruma, porque eu não sei se a roupinha vai chegar a tapar isso aqui. Pronto. Gente, eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu fiz o outro bracinho. E aí eu tenho que verificar se a posição aqui tá batendo direitinho, se vai dar algum problema antes de deixar o bracinho secar. Então, verificando aqui, olha, o bracinho ainda tá molhado, tá? Não tá seco, não. A cinturinha dela é bem fininha, tá vendo? Ó, o bracinho dele vai estar segurando aqui. Então, praticamente, precisa ficar junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele segurando ela um pouco abaixo da cintura, para ter mais tecido aqui, ó. Vai segurar ele com o bracinho mais aberto. E aí eu vou ver aqui, ainda vai entrar a blusinha. Na hora que eu colocar aqui pra cima, é capaz de pegar no queixinho, tá vendo? E vai ficar esquisito. Vai ficar muito agarrado na carinha dele esse bracinho, olha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais o pulso.
aqui, ó, para poder passar ali do queixinho. E aí eu posso fechar mais aqui no... Tá quase seca, a minha massa tá quebrando. Mas só para deixar secar direitinho. Eu vou dar uma curvatura aqui, ó. Pouca coisa, tá, gente? Não vou dar muito, não. Ó. Eu vou até colocar ele na posição e forçar. Como se ele estivesse segurando o peso dela. Pra ver como é que isso aqui vai ficar. Ó. É por aqui. Eu posso... Ó, tá vendo? Tá legal. Eu vou deixar secar assim. Eu dei só uma curvatura aqui de leve nos dois bracinhos. Tem um bracinho que tá mais comprido que o outro. Depois eu vou cortar. Tá? E vou deixar secar assim, já na posição certinha que eu medi ali. Isso aqui, deu uma rachadura aqui. Depois eu passo um pouquinho de cola, boto mais um pouquinho de massa. Mas eu não vou mexer agora não, que já tá na posição certa. Bom, eu vou mostrar agora como a gente faz a manguinha dos bracinhos dele. Vou mostrar só de um, depois é igual do outro lado. Eu vou rolar a massa. Todo mundo já viu aí como é que rola a massa. Esse modelo, como eu falei, como eu faço do mesmo jeito que eu faço na calça, eu não faço massa fininha nem pra manguinha da roupa, ó. Eu faço mais ou menos isso aqui de espessura. Deixa eu cortar que dá pra ver melhor. Tá vendo? É grossinha mesmo. Então é muito fácil, gente. Passa em volta do bracinho, do bracinho dele. E aí a mesma coisa que a gente fez ali na calça, vamos fazer na manguinha. Vou apertar aqui, né, onde eu vou juntar. Manguinha não tem mistério. E corto. Chego aqui no final, eu junto. Tiro esse excesso. E aí quem tiver botãozinho, a manguinha se for mais apertadinha aqui na beirinha, aperta um pouquinho. Quem quiser fazer, deixar o abertinho aqui, deixa, ó. Faz aquela aberturinha aqui, bota um botãozinho. Eu nem ia deixar isso aqui, mas eu posso deixar. Tá? Então é isso. E aí vai fazer as marcações onde achar que tem. Onde achar que deve botar marcação, marca. E a única coisa que eu gosto de tomar cuidado é aqui no finalzinho, depois que o bracinho já tá todo marcado, é de encostar no boneco e ver só se tá muito grosso em relação ao boneco, tá? Ó, eu vou apertar aqui, vai ficar aqui mais ou menos. Não, eu acho que não tá muito grosso não. Eu posso até tirar um pouquinho aqui do braço, ó. Aí pra tirar, se tiver grosso, você vai levando pra cima. E tira aqui o excesso. Tá? E aí, quando você colocar aqui, também depois que você testar aqui o tamanho que você quer, dá uma apertadinha de leve, só pra que a manguinha fique com essa marquinha
de onde ela vai entrar ali e não fique gorda na hora da colagem, tá? Dá uma apertadinha. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, a outra manguinha. E depois a gente passa pro próximo passo. Bom, gente, o bonequinho agora, eu vou colocar o bracinho dele. Eu já coloquei ele de pé numa base, tá? Essa base aqui é de biscuit. Ela ainda vai ser pintada e colocar os detalhes, mas eu preferi fazer em biscuit porque como ele tem pouco ponto de apoio, o biscuit segura melhor. Eu colo com cola branca mesmo. Eu me sinto mais segura fazendo em biscuit, tá? Nem tá seco ainda, tá mais ou menos. Mas eu já posso colocar os bracinhos, tá? Por já ter marcado, por ele já estar de pezinho, já facilita a colocação dos bracinhos. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, que eu vou ter que colocar os dois bracinhos ao mesmo tempo, tá? Eu não vou poder colocar um e depois o outro como eu fiz lá não, no feminino. Eu coloco os dois para poder medir aonde bate a mãozinha dele na cintura dela e segurar ali. Então eu vou botar a cola branca naquele pedacinho que eu marquei, que pega no corpinho. Minha cola branca durinha. E vou colocar os bracinhos na posição aqui na perpendicular correta, sem me preocupar agora com aonde pega o corpinho. Só quero segurar ela aqui, ó, tá? Agora depois que eu segurei aqui, não tá fixo ainda não, tá, gente? É porque minha cola é durinha, ela fica. Eu vou só colocar o corpinho dela pra ver se vai chegar lá, ó. Só pra garantir. Eu tô colocando muito na cintura, tá ficando apertadinho demais. De novo, não ficou legal. Eu aperto aqui de novo, coloco. Estão conseguindo enxergar aqui o que eu tô fazendo? Ó, coloco. E aí vou colocar o corpinho dela que vai ser por aqui, né? E aí eu vou apertar aqui o corpinho. Sabe o que tá errado? Um bracinho tá mais alto que o outro. Então vou ter que descer esse bracinho aqui um pouco. E aí eu vou achando a posição correta que vai encaixar aqui o bracinho dele. Ó, esse braço tá mais alto, ela tá ficando torta. É aqui. Então eu tinha marcado ali, mas marquei errado. Então eu remarco. Coloco mais baixo mesmo. O braço, ele tá seco, mas a manguinha ainda tá durinha já, mas ainda tá maleável, ainda consigo mexer na manguinha. O braço de dentro tá seco, mas aí me dá essa liberdade de apertar um pouquinho ali na camisa, se eu precisar. Vamos ver. Ó. Vai ter que medir agora até achar o encaixe aqui da mãozinha dele. Ó, aqui achei. Acho que aqui vai ficar legal assim. Tá na posição certa. Posso colocar ela um pouquinho mais pra cá pra ficar mais larguinha. Aí, gente, é isso aí, ó. Deixa eu tentar mostrar assim. Ó. Ó. Então, eu vou tirar ela, não vou colar ela agora. E vou manter esse bracinho apertado aqui na beiradinha aqui, ó. E aqui na mãozinha, se quiser, se achar que vai soltar, ficar muito larguinha, pode colocar um durex em volta e deixar secar com durex. Mas antes de deixar secar, eu tô percebendo aqui que esse ombro dele ficou muito pra cima, aqui, ó. Eu não gostei.
Então, eu vou tirar aqui esse pedaço, que foi, acho que foi justamente o pedaço que ficou o braço mais para cima. Senão ele tá meio desconfortável a posição, não tá me dando a sensação de conforto nele. Então eu vou tirar aqui e volto a apertar. Aperto aqui só para grudar. E vou tirar aqui também, que aqui também tá me dando a mesma sensação, ó. Gente, não tem fórmula. Tem uma ordem que a gente pode seguir que vai facilitar, mas o negócio é tentativa, erro e acerto mesmo. Não pensem vocês que vai ser sempre, que vai ser fácil, moleza, não vai. Erros vão acontecer e a gente tem que consertar e ter a sabedoria de ter a possibilidade de consertar esse erro, né? Então, olha, agora essa posição dele já está me agradando mais um pouquinho. Ele não está preso na base, lembra que eu disse que ele não estava seco? Já está preso, já está mais ou menos preso ali. Vou de novo aqui marcar, ó. É isso aí. Gostei dessa posição, vou deixar. Vocês encontrem aí o bracinho de vocês. Quem quiser colocar o durexzinho, coloca. Quem quiser dobrar mais achar que tem que dobrar mais um pouquinho o braço, abaixar mais um pouquinho, vai abaixando, vai fazendo aí pra ficar na posição que quiser, tá? Bom, gente, a peça já secou, eu coloquei esse durexzinho em volta pra segurar o bracinho no lugar. E agora a peça já tá seca, então não vai mais mexer. Eu vou agora terminar de fazer a blusinha dele. Então, agora para terminar, o que eu faço aqui é o acabamento do ombrinho, porque a gente só colou, né? Então, eu boto um pedacinho de massa e vou alisando com o dedo úmido. Aliso, e aqui eu puxo para baixo para dar aquela sensação que a blusinha, aqui ó, tá aqui, vindo daqui. E aí aumento aqui a camisa e o ombrinho, tá vendo lá? Deixa eu usar aqui a ferramenta. Onde o dedo não alcança, a gente vai com a ferramenta. E põe aqui. Tá, então é legal deixar sair do bracinho e dar um caimento aqui na camisa. Pode até fingir que é uma marca aqui de dobra, tá vendo? E ali, tentar chegar, pegar uma ferramenta que chegue ali. Que aqui tá bem num lugar de difícil acesso. Mas o bom de difícil acesso é que do jeito que é de difícil acesso, é difícil ver erro, né? Então deixa bem lisinho. Quem quiser usar o cotonetezinho aí para deixar ainda mais lisinho, cotonete úmido. Opa, cuidado para não deixar sujar o rostinho. Fica ainda mais lisinho. Eu quando botei o bracinho ali, lembra que eu dobrei ele mais do que estava? Ele rachou aqui a massa. Então, eu vou consertar a rachadura. Agora eu vou consertar tudo, deixar a camisa pronta. Deixar o bonequinho, só vai ficar faltando mesmo o dedão. Ó, boto um pouquinho de massa ali na rachadura. E cubro ela. Ver aqui de novo a marquinha para também não sumir tudo. Tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Seguir aqui o outro ombrinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, tapar a rachadura. E o bonequinho fica pronto para a colocação da menina.